Senhor Jesus. Senhor Jesus, me liberta. Me liberta. Deixa que eu oro agora. Meu Deus. Deixa que eu oro, Senhor, eu te peço. Nesta noite, meu Pai, assim como esse homem veio aqui na frente, meu Pai, que o Senhor possa tocar nele, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés. Vai repreendendo agora todo espírito que tem colocado a coceira, a inquietação, meu Pai. No momento em que eu tocar na vida dele, que o Senhor venha repreender todo o mal, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Vai sendo repreendido agora todo espírito de macumbaria. Vai sendo queimado. Vai sendo repreendido agora. Quando eu soprar, que esse espírito venha dar o cura, vai ser queimado agora. Queimado. Em nome de Jesus. Queima agora, Jesus. Vai queimando. Todo espírito, toda enfermidade, em nome de Jesus, quando eu soprar, sai dele agora. Eu abençoo a vida deles. Eu profetizo a cura. Eu chamo a saúde dele dos quatro ventos. Em nome de Jesus. Amém. Eu abençoo ele. O Senhor está curado em nome de Jesus. Está vendo? O que anda causando as enfermidades na vida de vocês. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 8 de julho de 2024. São exatamente 1h50 da manhã, da madrugada. Eu venho aqui dividir mais uma das minhas experiências junto ao Espírito Santo de Deus. Eu coloquei um vídeo aí para os irmãos ver, antes de eu entrar na revelação, para os irmãos estar podendo analisar que às vezes nós vamos ao médico, tomamos remédio, buscamos vários instrumentos para a nossa saúde e não resolve. E às vezes uma simples oração que nós buscamos a presença de Deus resolve o problema dentro da nossa casa. Pelo simples motivo de eu crer na palavra de Deus, Deus ele opera na minha vida. Pelo simples motivo de eu largar aquilo que está no mundo para servir a Deus, Deus ele opera no meio da minha família. Amém? Eu quero dizer para você que vai assistir esse vídeo, eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. E eu queria dizer para você, se você está indo ao médico e não tem achado solução para a tua saúde, solução para os problemas dentro da tua casa, solução para a vida de preocupação, de ansiedade, de depressão, eu queria dizer para você, procure uma igreja evangélica. Procure um pastor onde ele prega a verdade, te ensina a renunciar às coisas do mundo, para que o Espírito Santo ele possa habitar na tua mente, no teu coração, no meio da tua família e possa te trazer paz. Amém? Mas vamos lá no vídeo, na revelação, ao qual o Espírito Santo me deu. Mas antes disso eu queria dizer para os meus irmãos, o título desse vídeo vai ser a revelação da forca espiritual. Os traidores de Cristo. No momento em que eu for contando, vocês vão entender por que o título desse vídeo vai ser a revelação da forca espiritual e os traidores de Cristo. Mas eu queria deixar uma palavra aqui em Eclesiastes 10, do 19 ao 20, é uma palavra pequenininha. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Para rir se fazem banquete, vinho produz alegria, e a tudo o dinheiro atende. Amém? Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes ao rei, nem tampouco no mais interior da sua reclama amaldiçoa ao rico, porque as aves do céu levariam a sua voz, e os que têm asa dariam a notícia do assunto. Amém? Então isso aqui está dizendo o quê? Que eu posso rir, eu posso fazer banquete, eu posso beber, que vai me trazer alegria. O dinheiro ele me traz várias coisas nessa terra. Mas a única coisa que o dinheiro não vai me trazer é paz, é salvação,
Então aqui em Eclesiastes nós aprendemos que nós possamos fazer de tudo, mas com limite, mas nunca esquecendo da grandeza de Deus, nunca esquecendo do sacrifício que Cristo fez. Mas aqui a Bíblia nos traz uma lembrança, uma situação, ao qual que tudo que nós fazemos debaixo do sol, ainda que fosse oculto, escondido, que ninguém veja, aqui a Bíblia está dizendo que aqueles que têm asa dariam a notícia do assunto. Por quê? Isso quer dizer o quê? Que existe um anjo perto de cada pastor, dentro de cada igreja, do lado de cada altar, anotando o que se é falado, o que se é feito, e leva o assunto para Deus. Amém? Então, por isso que o título desse vídeo é a revelação da forca espiritual, os traidores de Cristo. Eu li essa palavra para os irmãos começar a entender antes de eu entrar no assunto. E olha o que a Bíblia diz aqui em Hebreus 10, 10, 24. E consideramos uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Amém? Você vê que lá eu li acerca da alegria, do vinho, do dinheiro que traz tudo que tem nesse mundo, que se vende nós podemos comprar com o dinheiro. Mas a salvação, só existe um jeito da gente alcançar, é nós renunciarmos aquilo que é contrário à palavra de Deus. Quando nós renunciamos e se voltamos para Cristo, então nós conseguimos alcançar a salvação. Então, por isso que aqui o escritor de Hebreu vem dizendo: consideramos uns aos outros para estimularmos o amor e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes demonstrando uns aos outros, e tanto mais quando vês que se vai aproximando aquele dia. Porquanto, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Isso aqui quer dizer que aquilo que alguns estão pregando, uma vez salvo, salvo para sempre, isso é uma mentira do diabo. Eu vou entrar na revelação de Deus e vou provar para os meus irmãos, estou provando na palavra, como o Espírito Santo me orientou. Tudo que eu te revelar, mostra que está escrito, porque a teologia não ensina, muitos pregam e não provam nas escrituras, amém? Isso é uma mentira do diabo. Uma vez que eu aceitei Jesus, eu estou salvo para sempre, e isto é uma mentira. Porque o livro de Apocalipse 21, ele é bem claro. Aquele que vencer receberá a coroa da vida. O diabo ele foi derrotado por Jesus Cristo, mas eu e você temos que renunciar ao mundo todos os dias da nossa vida, até o dia da nossa morte. Por isso que a Bíblia diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então o diabo foi derrotado por Cristo, porque Cristo falou em suas palavras: eu venci o mundo, e vós também podes vencer. Então essa mentira que o diabo colocou dentro da igreja, uma vez salvo, salvo para sempre, é uma mentira. Se você não desviar do pecado, da vaidade, da nudez, se o pastor deixar de ser omisso, se ele não deixar de ser omisso, ele vai ser condenado. Então olha o que a Bíblia diz aqui, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, a demonstrando uns aos outros, tanto mais quando vês que vai chegando aquele dia, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas.
De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor. Aquele que vós que pisar o Filho de Deus e tiver profanado o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Aqui está dizendo, se eu apanhar as coisas do mundo, a vaidade, pintar o meu rosto, começar a pintar o meu cabelo, começar a ir separar da minha mulher para o segundo casamento, depois de eu ter conhecido a verdade, eu estou fazendo agravo ao Espírito da graça, ao Espírito Santo. Então, olha o que a Bíblia diz. Versículo 30. Porque bem conhecemos aquele que disser, minha é a vingança e darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Amém, igreja? Então, aqui agora eu vou entrar na revelação que o Espírito Santo me deu. E eu queria dizer para os meus irmãos que eu estava na rua esses dias e uma irmã deixou de ir à igreja. E no momento que ela deixou de ir à igreja, a gente sempre falando com ela, a senhora tem que caminhar, a senhora tem que caminhar. E um dia eu estou na mercearia do amigo comprando, não me lembro se foi um pão, e ela começou devagarinho entrando em assunto comigo e eu estou quieto. Já que ela não quis caminhar, eu peguei, me calei e deixei ela à vontade para não ser inconveniente. Amém? Então, conversa vai, conversa vem, daqui a pouco ela virou para mim e falou, pastor, eu pintei meu cabelo. Eu continuei mudo. Pastor, eu volto a ir para a igreja, mas eu vou continuar pintando o meu cabelo e vou fazer academia. E o senhor vai me ouvir. O senhor me prometeu fazer uma campanha lá em casa e não terminou. Falei, eu vou ouvir a senhora, mas a senhora vai me ouvir também, amém? E quando ela acabou de falar, virei para ela e falei assim, a senhora já viu quantas coisas o inimigo causa lá em casa? Quando eu começo campanha, por causa das palavras que a gente fala. Mas uma coisa eu quero dizer para a senhora, irmã, a senhora pode pintar o cabelo, a senhora pode ir para a academia, a senhora pode ir para qualquer lugar que a senhora quiser. Eu é que não posso parar de pregar a verdade. Amém? Por isso que o livro de Eclesiastes, capítulo 20, diz, não amaldiçoai o rei, amaldiçoe em seu coração, na mais profunda recâmara. Amém? E o livro de Hebreus, no capítulo 10, vem dizendo que aquele que conheceu o Espírito da graça e continua pecando deliberadamente, já não resta mais nada a fazer. Ele pisa o sangue da aliança, o Filho de Deus, e faz agravo ao Espírito da graça, que é o Espírito Santo. Então, meus irmãos, se eu deixo de pregar, se eu abro as portas da igreja para as pessoas andar de qualquer maneira, além de eu estar pisando a Jesus Cristo, amaldiçoando ele, eu estou fazendo agravo ao Espírito Santo. Então, voltando para a revelação, aí eu falei com aquela irmã, a senhora acha que é justo eu passar todas as provas que eu passo? E a senhora indo para outra igreja, eu deixei de fazer uma campanha na casa do irmão por causa disso. Porque a gente prega a verdade, ela indo para a igreja de porta larga, onde o pastor não ensina a andar na palavra de Deus. Então a senhora acha que é justo? Ou essa semana o carro quase pegou fogo comigo. E fui falando para ela. Aí falei com ela que os meus cachorros aqui em casa ficaram tudo doentes. Minha cachorrinha estava ficando cega. E eu fui e falei com as crianças, vou dar um remédio nela, deu um remédio, eles tudo achando que foi por causa do remédio. Falei, vocês lembram que eu falei que essa madrugada fizeram tanta macumba pra gente? Vocês lembram? Mas não tem problema não, eu vou orar e eles vão ficar bom. E a cachorro que não for da saúde dela ou da idade dela, não vai permanecer. Saí para fora, orei a Deus, pedi a Deus para tocar na cachorra. A cachorra que estava ficando cega tá boazinha, enxergando. Então essas são as coisas daquele que prega a verdade, fala a verdade, ele passa no seu dia a dia. Então, voltando à revelação, aí eu tô ali, quando foi de madrugada,
eu vi quando aquela sombra negra veio por detrás de mim, fez uma forca, igual aquelas forcas do filme do Velho Oeste, laçou meu pescoço, puxou, eu fiquei coisa. E o anjo que estava diante de mim virou as costas, saiu andando. Eu falei, está repreendido, me ajuda. O anjo se voltou para mim, aquele demônio tirou a forca e correu. Sabe o que eu entendi, meu irmão? O homem, quando ele deixa de falar a verdade, a Bíblia fala da seguinte forma, que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem. Se eu temo a Deus, eu guardo a palavra de Deus. Mas quando eu deixo de guardar, de falar a verdade, o anjo do Senhor se vira de costas e afasta de mim. Quando eu faço agravo ao Espírito da graça, ao Espírito Santo. Então Satanás ele veio e toma posse. Amém? Então naquele momento eu entendi que qualquer um que desiste da verdade, o anjo do Senhor vira as costas para ele. Qualquer um que vai se suicidar com a corda, eu percebi também, foi me dado discernimento, que tudo nesse mundo é influenciado, até as palavras, ou as nossas atitudes é influenciada por Deus, ou ela é influenciada pelo diabo. E eu vou te mostrar aqui que enquanto Jesus Cristo pregava o evangelho, curava, batizava, eu vou mostrar para vocês que o arrependimento, eu me arrepender dos meus pecados, mas mesmo assim eu me arrependendo dos meus pecados, aceitando a Cristo, é exigido da minha pessoa que eu tenha um comportamento diante de Deus ilibado, ainda que eu seja pecador, mas que eu tenha que ter uma postura conforme a Bíblia manda. Então, naquele momento que o anjo se virou de costas para mim, Satanás se apossou, porque eu senti que foi um momento que eu me calei. Mas no momento que eu reagi, que eu falei que eu não podia falar, o anjo do Senhor se voltou para mim. Quantas pessoas o anjo do Senhor já abandonou, quantas igrejas. Mas uma coisa eu quero te dizer, meus irmãos. Tudo que nós fazemos nessa terra existe um anjo anotando. Por que eu li lá em Eclesiastes? Que ainda que eu pense ou fale, na mais reclama, aqueles que têm asa dariam notícia do assunto. Se você for lá no livro de Isaías 6, a Bíblia fala que os querubins voavam ao redor do trono de Deus e que eles tinham 6 asas. Então você vai no livro de Ezequiel, vai falar acerca do querubim, da roda que tinha olhos e que via tudo sobre a terra. Nada que nós falamos ou fazemos ou deixamos de fazer por causa do reino de Deus está escondido. E naquele momento o anjo se voltou para mim, aquele espírito soltou a forca. E uma madrugada inteira Satanás não me deu paz. Vinha na minha direção, quando eu olhava, ele desviava de mim e falava assim, se envolve com outras coisas. Se envolve com outras coisas, não toca nesse assunto, está me atrapalhando, vai se envolver. Tem tanta coisa no mundo para tu se envolver. Por que eu falei aqui? Eu li aqui que o vinho traz alegria. Por que eu li aqui que o dinheiro pode comprar tudo? Que eu posso fazer vários banquetes. Mas por que aqui a Bíblia está dizendo, não amaldiçoe o rei no teu mais fundo do teu coração? Em Hebreu fala acerca de pisar, de amaldiçoar, depois de eu ter conhecido o Espírito da graça. Meus irmãos, a palavra de Deus é muito sério, o que eu estou falando aqui é muito sério. Então o diabo veio para mim a noite toda mandando eu se envolver com outras coisas, para me poder parar de falar. Tem gente que fala assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Se fosse assim, Judas Iscariote ele tinha sido salvo. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó, em Mateus 26, 14. Olha aqui, ó. Mateus 26, 14. Ó.
Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os principais sacerdotes e disse: Queres dar, eu vou lhe. Queres. E disse: O que me queres? Dá e eu vos entregarei. E eles lhe pensaram: 30 moedas de prata. E desde então buscavam oportunidade para entregar. Você vê que Judas, ele distorceu as coisas para poder se aproximar dos fariseus por causa do dinheiro. O dinheiro compra tudo nesse mundo, compra até o silêncio de alguém. Compra pastor de pregar, tem pastor que está sendo produto. Ele vai nas igrejas por causa de receber a oferta, ele não fala a verdade. Traidores de Cristo. São traidores de Cristo. Satanás já meteu a forca espiritual no pescoço desses homens. Não adianta pregar: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo, se não ensinar as pessoas a andar na palavra deles. Por isso que eu li ali no livro ali que o dinheiro compra tudo, que o vinho traz alegria, que você pode fazer vários banquetes, mas que nunca deva amaldiçoar o rei na mais profunda câmara do seu coração. Por que Satanás veio e falou comigo? Se envolve com outras coisas, e tem tantas coisas para você fazer. Mas no momento que eu falei com aquela irmã, a senhora pode pintar o cabelo, a senhora pode ir para a academia, a senhora pode fazer o que a senhora quiser. Eu não posso parar de falar. Amém? E quando eu botei esse vídeo aí, dessa revelação aí, quando eu botei esse vídeo dessa oração, a irmã foi para a igreja, porque eu não baixei a guarda. Estava passando por os problemas, levou o marido. Chegou aí na igreja, provei para ela aqui aonde estão os problemas da senhora. Olha o que não quer que vocês venham para a casa de Deus. Agora, Mateus 27, olha o que a Bíblia diz, olha aqui, ó. O título está assim, ó, o suicídio de Judas, ó. E chegando amanhã, todos os principais sacerdotes, os anciões do povo, formavam juntamente conselhos contra Jesus para o matarem. Ó, e manietando, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilato. Então Judas, o que o traía, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, aos anciões, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isto é contigo. É assim que o mundo faz. Hoje você abandona Jesus, você traz Jesus por mínimas coisas. Mas amanhã, quando Jesus Cristo, o Espírito da graça, o anjo do Senhor, se apartar de você, você está entregue ao reino das trevas. Judas estava arrependido? Sim. Mas Judas poderia ter ganhado a salvação? Sim. Mas a atitude dele, ele pisou o Filho de Deus. Ele fez agravo ao Espírito da graça. Porque aquele que estava diante dele era mais sábio do que Salomão. Era maior do que Jonas. Então Judas ele foi lançado fora naquele momento em que prenderam a Jesus para o matarem. E quantos estão traindo? Assim como Judas ele traiu a Jesus Cristo. Quantos estão traindo a Jesus Cristo depois de ter recebido o Espírito da verdade, o Espírito da graça, e estão fazendo pouco caso, estão virando as costas. Mas uma coisa eu quero te dizer, pastor. O anjo do Senhor se apartar de ti, de você, missionária. Você está com a forca espiritual. E se as tuas atitudes, as suas obras, como a palavra diz, que nós temos que exortar uns aos outros para as boas obras, se as tuas más obras fizer com que outros caiam, você também vai cair. Porque Judas aqui, além dele ter caído, ele fez com que outros caíssem.
Aqui os principais dos sacerdotes que estavam ali dentro da casa de Deus também viviam procurando uma maneira de matar a Jesus Cristo, de atrapalhar o evangelho, assim como você hoje está atrapalhando. Então olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Capítulo 27, versículo 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou e foi enforcar. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las nos cofres das ofertas, porque são preço de sangue. Por que eles falavam isso? Porque é preço de sangue. Porque eles sabiam que na lei de Moisés ela não permitia matar homem algum inocente. Mas eles fizeram assim mesmo, acusando Jesus injustamente. Ainda que eles se arrependessem dos seus pecados, para eles não tinha jeito. Então você vê que no momento em que eu falei com aquela irmã, para ela largar a vaidade, para ela parar de pintar o cabelo, ela teve coragem de ligar aqui para casa e dizer que as palavras lá eram muito dura, e deixou de ir à igreja e tentou se aproximar de nós, forçando a barra para ficar lá de qualquer jeito. E eu fui bem direto com ela: a senhora pode ir para onde que for, mas eu não posso parar de pregar. E eu queria contar aqui, meus irmãos, da vez que nós fomos orar na casa de uma irmã, e chegando lá, o diabo ele é tão sujo. Quantas pessoas estão hoje querendo pregar o evangelho, mas não traz um evangelho, como é que se diz? Com verdade. Não traz um evangelho com base bíblica. E eles têm sido envergonhados, igual tem a história do pastor aí, que foi pego com uma coisa ali, com filmagens pornográficas de crianças, produtos ilícitos, filmagem ilícita, e prenderam ele como pedófilo. Mas porque são pessoas que não são verdadeiros, são pessoas que não têm a aprovação de Deus, mesmo assim que é pregar o evangelho. E nós podemos ver que aí os noticiários dizem que era um pastor conhecido midiaticamente, um pastor de mídia, alguém que conseguiu ganhar o mundo. Mas por isso que a Bíblia fala: do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Mas isso é bíblico. Olha o que está aqui, ó. Olha o que está aqui em Atos dos Apóstolos 19, do 11 ao 17. Ó. E Deus, pela mão de Paulo, fazia extraordinariamente maravilhas, de sorte que até os lenços aventais se levaram do seu corpo, os enfermos e as enfermidades fugiam deles, o espírito maligno saía. Porque Paulo era legítimo, pregava legitimamente o evangelho. E quantos não estão sendo legítimos? São traidores de Cristo. Por isso que eles têm sido envergonhados. E olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Cefas, judeus, principal dos sacerdotes. E respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno assenhoreou de todos, sendo mais do que eles, e de tal maneira que nus feridos fugiram daquela casa, e foi isso notório por todos haviam em Éfeso,
tanto judeus como gregos. Assim caiu o temor sobre todos e o nome de Jesus era engrandecido. Amém? Então nós vemos aqui que quando ali em Éfeso foi notório aquele espírito maligno que botou 7 homens para correr, assim está sendo no dia de hoje. Os homens que não são legítimos de pregar o evangelho de Jesus Cristo, eles não são legítimos na palavra, não são legítimos no seu dia a dia. Por isso que o título desse vídeo vai ser a revelação da forca espiritual, os traidores de Cristo. Amém? E eu lembro que uma vez, igual eu comecei a falar aqui, nós fomos na casa de uma senhora orar, e chegando lá, eu tinha chamado um irmão, porque na época eu era obreiro, e esse irmão tinha mais experiência em trabalho de libertação. E quando nós pisamos dentro da casa daquele homem para orar, o diabo já veio em cima de mim, botou o dedo na minha cara e falou comigo: para que tu trouxe esse homem aqui? Você vê que tudo que nós fazemos, nós somos observados, tanto por Deus como o reino das trevas. E o que eu fiquei mais abismado ali, que aquilo ali eu estava ganhando experiência, aquela mulher, quando ela caiu endemoniada, Satanás levantou a saia dela, ficou com as pernas para o alto assim, ó, para tirar a concentração da gente. Nós puxamos a saia, para vocês verem até onde vai o reino das trevas, como que eles trabalham, na maneira que eles tentam derrubar o ser humano em tudo. A guerra espiritual que nós temos contra-ataque. E esses dias, eu estava lembrando da outra experiência que eu tive com Deus, que o Espírito Santo tinha falado comigo para me tomar cuidado com um rapaz que Satanás tinha botado na mente dele para ele me dar um tiro. E um dia eu estava andando por aqui, o irmão dele me chamou para mim ir na casa dele orar, que a sobrinha estava atacando o pai, justamente o camarada que Deus tinha me revelado. Fiquei meio desconfiado, mas mesmo assim fui. Cheguei lá, Deus operou. Por quê? Porque eu fiz aquilo que a palavra manda, que nós devemos falar bem daqueles que nos maldizem, que nós devemos orar pelos que nos perseguem. E eu comecei a orar pela vida daquele homem. E no momento que eu comecei a orar, o mesmo que estava na mente dele, saiu da mente dele, pulou na filha. E o tio da menina começou a falar comigo que ela estava atacando o pai de faca dentro de casa. No momento que eu cheguei lá, que eu levantei minha mão para orar, aquela menina caiu embolada, falava uma língua, enrolando no chão. E no momento que eu estava ali orando, eu falei: ó, tá amarrado, traz o corpo dela aqui. Que ela trouxe o corpo, falei aqui, ó, isso aqui faz matar o pai e a mãe, de olho aberto. Depois sai dela, ela vai presa, a culpa fica nela. E ninguém sabe o que aconteceu. E é desse jeito que as coisas têm acontecido no dia de hoje. Quantas pessoas são traidores de Cristo, não são legítimos na palavra, não são legítimos na tua vida com Deus. Por isso que nós estamos vendo os escândalos acontecer aí, igual Jesus Cristo falou. É impossível que não venham os escândalos, mas ai do homem por quem vier. Amém? Melhor seria não ter nascido ou amarrar a pedra no pescoço e ser lançado no mar. Porque isso quer dizer o quê? Que o dia que Deus for julgar os pecados desse homem, que não é legítimo no seu dia a dia, não é legítimo na palavra, não ensina a verdade, faz agravo ao Espírito da graça, pisa o Filho de Deus, o final dele vai ser no fogo. Ele vai queimar. Não só por causa da maneira dele viver, mas porque ele fez com que muitos perdessem a salvação. Amém? E está aqui, essa é a minha experiência que eu tive com Deus. Fica com Deus na paz do Senhor Jesus, e que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, e que esse testemunho que eu dei aqui, ele possa edificar a tua casa, que você possa largar a vaidade
e possa se voltar verdadeiramente para o Espírito da graça. Amém? Para que naquele último dia que você der o último suspiro sobre a face dessa terra, o anjo do Senhor, ele possa estar de braço aberto para poder te conduzir à Nova Jerusalém. Fica com Deus, na paz do Senhor Jesus.